Oi, Leandro, boa noite. Só para lhe avisar que estou lhe vendo em vídeo. O vídeo funcionou. Oi, Leandro. Eu acredito que seu vídeo e seu microfone estão abertos. Você me ouve? Olá, boa noite, alunos e alunas. Vocês me ouvem? Oi, Larissa, obrigada pela confirmação. Suiane também. Sim, a gente inicia aí próximo ao horário das 18 horas. Estamos aí em fase de testes. Oi, Paulo. Também lhe vejo em vídeo, Paulo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo também. Legal. Então, estamos com a confirmação aí do seu acesso, sua conexão em vídeo e microfone. Obrigada, Paulo. Então, tá bom. Boa noite a todos e todas, né? Nossos alunos e alunas, professores e professoras aqui conectado. Boa noite também aos nossos convidados, né? Leandro Loyola, Paulo Portinho. Este é um momento bastante relevante aqui, dentro de um contexto da Semana Global, né, do Investidor, como uma iniciativa aí da área de gestão e negócios. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudia Caterini, né, atuo como especialista na área de gestão e negócios. Vou fazer uma breve apresentação desse momento, né, para que a gente possa aí realmente focar a uma hora que a gente tem de um bate-papo super relevante e atual, mas também com algumas orientações importantes aí para a gente conduzir esse nosso momento, né? Então, como eu comentei inicialmente, essa é uma iniciativa do ecossistema Anima, que reúne aí as marcas do nosso ecossistema e que está inserida dentro do contexto da Semana Global do Investidor, né? Ela é uma campanha global promovida pela Organização Internacional das Comissões de Valores, né? Ela tem aí uma duração de uma semana, então, na verdade, a gente está no meio dessa semana, né, que iniciou no dia 7 e termina no dia 13 de outubro,
e que tem aí como objetivo conscientizar a população sobre a importância da educação e da proteção dos investidores. Então, a CVM, né, como organização que organiza essa iniciativa no Brasil, bem como todos os parceiros, né, que participam também dessa iniciativa, como a B3, né, estão realizando ao longo da semana uma série de palestras, né, uma série de encontros, oficinas, e gentilmente eles também atenderam, né, ao pedido do ecossistema para estar aqui conosco e batendo um papo sobre esse tema que é bastante importante. Nós estaremos reunidos, então, até às 19 horas nessa live. Ela está sendo gravada, depois ela pode ficar disponível aí aos participantes e para quem não puder acompanhar. Ela é uma live onde a interação de quem estiver participando é exclusivamente pelo chat, né? Então, acho que próximo ao final, né, eu posso estar aqui acompanhando as perguntas que chegarem, né, e mediar junto aos nossos convidados, né? E também mais próximo às 19 horas, eu estarei disponibilizando aqui pelo chat o link de registro de presença e emissão do certificado dessa iniciativa, tá? Então, é importante aí os alunos ficarem ligados que mais próximo das 19 horas a gente tem a disponibilização do link de presença e emissão do certificado de forma automática por um link eletrônico que eu coloco aqui no chat para vocês, tá bom? O nosso encontro de hoje a gente titulou, né, de Entenda a diferença entre a aposta e investimento. E para discutir esse tema, gentilmente, né, a B3, que é a Bolsa de Valores, né, brasileira, na pessoa da Bruna, né, que é a nossa parceira e que conduz atividades educacionais com o ecossistema Ânima, fez o convite, né, ao Leandro Loyola, ele que é planejador financeiro e consultor de educação na B3, para compor esse bate-papo. E também, né, através da B3, através da Bruna, né, a gente tem o Paulo Roberto Portinho, que é gerente de educação e inclusão financeira da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, né, para compor então esse bate-papo e conversar, né, sobre esse tema bastante relevante, né, que está bastante aí como uma oportunidade de reflexão para todo mundo, com certeza. Então, não quero me estender, quero fazer o convite, então, né, ao Leandro e ao Paulo para assumirem essa live. E eu estou aqui à disposição para dar qualquer suporte que vocês precisarem. Muito obrigada aí pela disponibilidade de vocês e uma boa palestra para todo mundo. Obrigado. Eu vou começar aqui, Paulo, me apresentando. Então, você já fez uma parte da minha apresentação, então dizer que eu sou o Leandro Loyola, sou planejador financeiro, trabalho na B3 Educação, já tenho 5 anos de casa e trabalhei bastante tempo nas áreas de investimentos, de bancos e corretoras, e é um super prazer para mim poder contribuir de alguma forma nessa Semana Mundial do Investidor, com as iniciativas que a gente está fazendo em parceria, agradecer muito ao Grupo Ânima pela oportunidade de falar com os alunos e professores. Para a gente é uma chance grande de ampliar, né, a nossa conversa, que a gente já faz por uma série de iniciativas, né, de educação. A gente tem uma série de alguns sites, né, voltados, plataformas de educação financeira totalmente gratuitas, voltadas para educação financeira, para contribuição para que a sociedade prospere, né, utilizando os instrumentos adequados de investimentos e de produtos bancários. Então, é um prazer estar começando essa conversa num momento super relevante, né, de um assunto super espinhoso, sobre o qual a gente tem muito a falar e muito a adicionar aqui, né. Conta pra gente aí, Paulo. Eu já ouvi falar que você andou gravando alguns conteúdos exclusivos sobre bets, então eu acho que você vai ajudar bastante a gente a falar um pouco sobre esse assunto. Olá, meus amigos, me ouvem bem? Tudo bem? Eu sou Paulo Portinho, em educação financeira, eu trabalho desde 2003, né? Comecei no Instituto Nacional de Investidores, que era uma iniciativa do que era na época a Bovespa, né? As empresas brasileiras grandes, como na época Brasil Telecom,
Telemar, Banco do Brasil, Petrobras, eles criaram uma instituição para ensinar as pessoas a investir em ações. Em 2003 para cá, a coisa mudou absurdamente, e principalmente por conta do desenvolvimento da internet, né? Quando a gente começou, nem home broker tinha ou tinha muito pouco. Hoje em dia, hoje em dia você manda dinheiro para o exterior com enorme facilidade, né? Eu lembro que em 2008, 2007, eu recebi um investidor lá no nosso escritório, um investidor dinamarquês. Ele comprou ações da Petrobras no meu computador, né? Ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, pagando em coroa dinamarquesa, que é o dinheiro deles. Aquilo era uma coisa espantosa em 2007. Hoje é uma banalidade, né? Quase todo mundo consegue fazer isso. Então a gente tem, como o Leandro falou aqui, a gente fez um vídeo que eu acho bem importante para a Bolsa, né, em parceria com a B3, para falar sobre aposta esportiva. A gente tem dois problemas sérios hoje: aposta esportiva e jogo online. Acho que são dois problemas nacionais. São mais de 200 bilhões de reais por ano que circulam nesse mercado, e esse é um mercado que está prejudicando o mercado de investimentos, de fato, que é o que a gente vai falar aqui, está prejudicando o comércio, está prejudicando a vida e a saúde das pessoas, está acabando com as poupanças de longo prazo das pessoas. É, o- o- com relação à diferença entre aposta e investimento, antes de fazer esse vídeo, fazer esse material com a Bolsa, com a B3, eu fui estudar por que as pessoas acham isso. Porque, você concorda, Leandro? Na prática, assim, nunca fez sentido isso. Eu nunca imaginei que uma pessoa ia achar que jogar é a mesma coisa que investir. Aí você fala, pô, como é que as pessoas chegaram a essa conclusão? A minha ideia foi assim, pô, jamais imaginei que eu ia ter que provar que colocar, sei lá, 100 mil reais num terreninho que é um investimento que todo mundo sabe que ou comprar uma casinha para alugar, seja visto pelas pessoas da mesma maneira que colocar um dinheiro para o Flamengo vai perder ou vai ganhar, o Palmeiras vai perder ou vai ganhar. É porque existia no Brasil isso, que era loteria esportiva, né? E o que que eu percebi? Que as pessoas elas entendem que é investimento porque na cabeça delas não é um jogo de azar. É um jogo em que elas próprias podem fazer um investimento no conhecimento. Elas podem investir em softwares estatísticos, elas podem investir em planilhas. Então, assim, a pessoa que se aprofunda no jogo, né? Antes de fazer esse vídeo, eu olhei muitos vídeos na internet para saber o que está por trás disso. E existe, como em tudo no mundo, hoje, existe o coach, né? Existe o influencer, e esses influencers, eles vendem softwares, eles vendem cursos, eles vendem conteúdo para essas pessoas, né, online. Então existe um mercado por trás disso, convencendo as pessoas, principalmente as pessoas jovens, que elas conseguem fazer isso de forma regular e ganhar de forma regular. Então eu cheguei a ver uma simulação, o cara tinha dezenas de milhões de views, uma simulação que você começava com 100 reais, com capital inicial, e chegava a 100 mil reais em 5 anos. Assim, só com aqueles 100 reais. E fazendo operações regulares, dividindo as apostas em 10 reais. Quer dizer, os caras têm uma técnica. E quando você vê uma técnica ali, como você não entende, não tem o que eu chamo de sensibilidade estatística, você acredita naquilo. Não é? Então você acredita que aquilo ali é um investimento. E qual é o problema dessa discussão? É que eu não consigo provar para uma pessoa que ela vai ser incompetente. Eu não consigo provar para o cara dizer, pô, cara, você não vai conseguir ganhar da banca tantas e tantas vezes assim para você ser bem sucedido, né? Uma perda se você bota 100 reais e perdeu 100 reais, é 100% de perda. Você perdeu tudo. Você vai ter que botar dinheiro novo para continuar fazendo. Eu não consigo provar isso para o cara. Então, a quantidade de gente que entra e que vai continuando, aí o cara entra, ele ganha um pouquinho, perde um pouquinho, ganha um pouquinho, perde um pouquinho. Aí ele começa a achar que está ganhando. Mesma lógica de muita gente na bolsa que acha que está ganhando dinheiro porque não faz a conta, né? Eu até comentei hoje cedo no evento que a gente estava que eu fiz um copydesk, né, uma tradução esperta para o livro do professor Alexander Elder, que é um papa da análise gráfica, que é uma coisa de altíssimo risco. Ele falou o seguinte: ó, se você não é perfeito na análise do que você ganhou e que você perdeu, não entra em análise gráfica. Porque se você for muito ruim, você vai ver na mesma hora que você é muito ruim, que você não tem talento para isso, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é medir os seus ganhos. E as pessoas em apostas não fazem isso. Então, passada essa primeira fase que eu entendi, cara, eu não consigo dizer para esse cara que ele vai errar, que ele vai ser pior do que o outro, porque todo mundo se acha melhor. Acho que uma das coisas que a gente falou, inclusive, no evento hoje era isso. As pessoas tendem a se colocar
2 ou 3 patamares acima do que elas realmente são em termos de conhecimento. Elas se acham muito mais espertas e muito mais inteligentes do que de fato são. Aí o que a gente adotou lá nesse vídeo da B3? Uma coisa que eu acho que ninguém vai discordar. Quando você tem pensa no investimento de forma coletiva, eu não vou falar que você vai perder dinheiro, tá? Você talvez ganhe. Não vamos entrar nesse mérito. Mas quando você pensa de forma coletiva, a gente, quando se junta, sei lá, 100 pessoas para fazer um empreendimento imobiliário, que todo mundo conhece, você vai comprar um terreninho e vai montar uma casinha e depois vai dividi-la, sei lá, 1% para cada um, quando os caras pagarem os aluguéis. Todo mundo entende isso. Tá? Quando você coloca um dinheiro em uma determinada empresa, você acredita que aquela empresa vai crescer. Imagina, se você tivesse colocado dinheiro na Microsoft em 1990, se você tivesse colocado dinheiro na Apple em 1990. A Apple hoje vale quase 4 trilhões de dólares. É o dobro do PIB brasileiro. Quase o dobro do PIB brasileiro. É um negócio espantoso. Qual era o tamanho dela quando o Steve Jobs saiu? Nada, ela era minúscula, estava quase quebrando. Quem colocou dinheiro ali cresceu. Aí eu pergunto a você, mas faz sentido esse crescimento? Cara, você não tem um iPhone? O que você tinha da Apple em 1993? Nada. O que você tem da Apple hoje? Praticamente tudo. Então faz sentido. Trouxe um benefício. Isso é um investimento. Se ninguém duvida que é um investimento. Agora, por que a aposta não é um investimento pensado de forma coletiva? Porque não existe um investimento de perda certa, concorda? Você colocaria o seu dinheiro no investimento que a perda é certa? Não. Então, se você entra num pool de pessoas, sei lá, que coloca R$ 1 milhão em um jogo, Botafogo e Palmeiras, jogo importante, um jogo. Esse R$ 1 milhão, ele vai trocar de mãos. Né? Ele vai ficar R$ 900 mil na mão da coletividade que entrou primeiro e R$ 100 mil na mão de quem? Da banca. Então, o jogo, quando você pensa em termos de coletividade, todo mundo que está entrando para brincar disso, é um game de perda certa. É um rouba-monte, onde existe um terceiro trocando tudo. Cara, eu vou te falar um negócio. Se esses jogos tivessem custo zero, ou seja, se as pessoas tivessem como os odds, né, que eles chamam lá, tivessem sido calculados sem a banca, ou seja, todo mundo que está entrando ali vai entrar 1 milhão e vai ser distribuído 1 milhão para as pessoas, o problema seria zero, ou próximo de zero. Porque a gente teria, dentro daquele ambiente, a gente teria o dinheiro indo, trocando de mãos apenas. Supondo que não é fraude, né? Supondo que não é fraude e que seja mesmo um jogo de azar, em que as pessoas ganham uma hora e perdem outras, não seria problemático. Mas imagina você, a cada vez que você joga, você perde 10%, perde 10%, perde 10%. O que acontece? Todo dinheiro novo que vai entrando vai sendo drenado, todo dinheiro novo que vai entrando vai sendo drenado, vai entrando vai sendo drenado. Chega no momento em que você conseguiu transferir desses 100 bilhões que você tem, você conseguiu transferir 60 bilhões para ninguém sabe quem. Tá? Vamos supor que exista uma parte dos jogos que é detido por gente conhecida, empresas grandes, empresas de comunicação. Você sabe quais são, elas têm balanço colocado. Agora, vamos supor que uma parte delas tenha um sócio sei lá, Ilhas Marshall, Cayman, Delaware. Esse dinheiro sai do Brasil, 5 bilhões de dólares, que poderia se transformar em debênture, poderia se transformar em empreendimento imobiliário na sua região, poderia ter se transformado, inclusive, em consumo para aquela empresa que você comprou de varejo na bolsa, que não está crescendo porque não tem dinheiro, o povo não está comprando. Aquele dinheiro vai para um lugar que você não sabe qual é, você não sabe se aquilo ali é um pirata do Caribe, você não sabe se o dono daquilo ali é um sujeito que faz, com toda honestidade, um sujeito que faz tráfico de pessoas, você não sabe disso. Você não sabe se ele está lavando dinheiro de tráfico de pessoas. Perceba, eu não estou afirmando isso, estou só dizendo que a gente tem dezenas de empresas, né? E estou falando de bet. Se a gente falar de aposta, aí é pior. Porque se a gente estiver falando de aposta, eu já até passo a palavra para o Leandro antes da gente falar de aposta, porque é uma coisa mais grave. Mas vocês perceberam o conjunto de coisas que a gente, como país, como nação, como coletividade, quando nós nos colocamos? Então, eu não vou fazer um apelo a você para essa questão de que você não sabe jogar, você vai perder certo. Não vou fazer esse apelo. Mas se você precisa entender que o Brasil perde a cada rodada 5 a 10%. O Brasil todo. Aí você fala, mas eu não perdi. Você pode não ter perdido. Mas o Brasil perde a cada rodada 5%. E pode ser que uma parte vá para coisa legítima, e pode ser que uma parte vá para coisa que a gente não sabe onde é.
Ei, Leandro, fala aí Muito antes da bom. gente falar de aposta. Não, é o que eu ia te complementar, muito importante, né, essa visão que você está trazendo, que eu acho que é meio que a definição do investimento, né? Quando a gente fala de investimento, você mencionou aí alguns instrumentos, né? Você falou de debêntures, ações, né, de empresas listadas na bolsa e tal, você mencionou a Apple, né? E o quanto isso permite a geração de uma série de benefícios para uma economia, né, para um ambiente econômico, né, que eu acho que é importante a gente deixar bem claro antes da gente falar sobre o ponto de vista individual das vantagens que um investimento traz, mas as vantagens coletivas, né, que foi um pouco do que você trouxe, né, assim, quando a gente financia uma companhia, né, quando ela está abrindo o seu capital, ou quando a gente empresta dinheiro para ela por meio desses instrumentos que você estava citando, uma debênture, por exemplo, é um título de renda fixa de um empréstimo que essa empresa vai usar para construir uma planta nova, para fazer né, uma nova loja, uma nova rede de distribuição, né, um centro de distribuição, alguma coisa assim, a gente está contribuindo, né, esse dinheiro, essa força econômica que a gente está colocando ali, vão ter benefícios que se multiplicam no tempo, né? Então eu pensei agora quando você falava de emprego, por exemplo, né? Assim, o quanto a gente não está drenando e reduzindo a capacidade da nossa economia de gerar mais emprego, uma coisa que é cara para todo mundo, que eu tenho certeza que está ouvindo isso aqui agora, né? Então, cada vez que a gente perde um pouco desse capital que já é tão escasso, né? Que a gente fica tão ansioso por receber tanto dos brasileiros que poupam quanto dos estrangeiros, né, que é um fluxo relevante, né, de investimentos estrangeiros para o Brasil, e aí você vê alguma coisa desse porte, né, como você mencionava há pouco, né, 200 bilhões de reais, né, que é uma cifra enorme, que poderia estar sendo melhor dirigida, né? Então, assim, de cara, falando coletivamente, né? E aí depois, obviamente, a gente entra no conceito individual, já é uma distinção muito relevante e muito menos nobre, né, assim, já falando de cara. Mas o que eu queria te perguntar era a distinção, né, porque você começou a falar sobre bets do tipo cassino e bets do tipo esportivo, né, assim, e o que você viu nos seus estudos, as diferenças entre elas? Você estava me trazendo aí uma informação importante, quer dizer, olha, mesmo a bet esportiva, não, o dinheiro que é depositado ali, uma parte dele vai sim para a banca, né? Quer dizer, obviamente, porque senão ela não teria interesse de se estabelecer e de criar o negócio, mas essa fração é relevante, né? O dinheiro não é distribuído igualmente, assim como vamos mencionar aqui, né? Assim, uma coisa de tipo Mega Sena, né? Quando junta um bolo grande de apostadores, esse dinheiro vai ser distribuído igualmente entre os ganhadores da Mega Sena, né? Assim, uma parte disso obviamente vai para impostos e tal, né? Mas que é do governo, mas quanto mais gente aposta, mais dinheiro tem para ganhar, né? E aí no caso da Bet, você já estava me trazendo que assim, ó, tem uma fração importante que já vai embora, né? Que já vai ser esterilizada, vamos dizer assim. Então, tem um monte de coisa para a gente destrinchar aí. Essa questão da Bet, vou falar para você como quem tem interesse estatístico para entender isso. Eu te digo uma coisa, Leandro, se alguém fosse esperto o suficiente para criar uma ferramenta que seja estatisticamente honesta, quando eu digo estatisticamente honesta, é com código aberto, que as pessoas possam ver a construção das... Porque, no meu entendimento hoje, eu não consigo afirmar categoricamente que quando eu junto o dinheiro de todo mundo, porque pensa comigo, quando eu faço uma aposta eu e você, se você perder, você me dá 100, eu te dou 100. Agora, como é que você constrói isso ao longo de 2 semanas? Né, ou em uma semana? É muito mais complicado. Talvez, eu imagino que as bancas elas coloquem um valor inicial grande, né, para que na hora que o dinheiro novo venha não haja uma diluição muito grande. E aí eles começam a reconstruir essas odds matematicamente é fácil de fazer, para que no fim das contas todo o dinheiro que entrou de certa maneira saia mais uma taxinha dos caras que é fixa de 5%. Se alguém conseguisse fazer isso sem essa taxa ou com uma taxa muito pequena, tipo 0,1%, eu imagino que as pessoas que são muito espertas, o brasileiro é um bicho muito esperto, todo mundo migrar para essa, porque ele vai conseguir ver com muita clareza que aquela construção
é feita de forma honesta. Eu não consigo saber, inclusive o governo quer regular por conta disso, eu não consigo saber se há justiça estatística. Então, o que eu estou te falando de 5 a 10% é só um percentual que ele coloca para ele ganhar. Agora, será que ele ganha mais por conta de distorções estatísticas? Será que na hora que alguém apostou para ganhar 1-3 no Palmeiras, não deveria ganhar 1-4 pelas odds que estão sendo construídas? Né? E quem é que fica com esse dinheiro? Porque é o seguinte, quem perdeu não vai reclamar. Agora, quem ganhou também não vai, porque ele está vendo 3. Será que ele não deveria receber 4 pelo dinheiro que está entrando? Então, assim, eu te falo, olha o nível de regulação que você tem que ter. Talvez tenha que ter uma ANEEL de aposta, né? Uma Anatel de aposta. Porque, imagina, você teria que fazer essa verificação online ou uma auditoria regular para você saber se os caras não estão te enganando. Mas vamos partir do pressuposto de que essas bets são construídas honestamente. Tá? Então, assim, o que entrou ali não sai nada, não há nenhuma injustiça estatística na construção daquelas odds, né? Daquelas probabilidades. Agora, quando você fala do cassino, a gente tem um problema diferente. Você sabe qual é a justiça estatística de um cassino. Você sabe disso. Carta tem 52 cartas, sei lá, um que é mais fácil, dado. Dado tem 6 opções. Você sabe que quando o cara joga o dado, vai cair 1 em 6, né? Sua probabilidade é essa. O próprio cassino, ele não gosta de dados viciados. Você já deve ter visto esse filme, filmes e mais filmes de cassino, que os caras mandam fazer o dado no México, para o negócio tem que ficar perfeito, etc. Porque se o dado estiver viciado, a esperteza das pessoas é tão grande que vai ter alguém observando e vai vendo que tem uma odd maior no número 1, no número 2, e as pessoas vão começar a apostar aquilo, o cassino perde dinheiro. Então, quer dizer, a ideia do cassino real, que está presencial ali, é mostrar para você que existe uma justiça estatística no jogo de azar. Porque, cara, olha só, se você está jogando dado e a chance é 1 em 6, você não vai topar ganhar, eu jogo R$ 100, se eu acertar ganha 200. Você não vai querer ganhar isso, porque é injusto. É injusto que você corra um risco de perder em 5 vezes em 6, você vai perder. E você ganha uma e você ganha uma vez, só 100%. As pessoas têm essa noção. Todo mundo tem essa noção, todo mundo compreende isso. Quando você entra num online, quem define a odd, quem define a probabilidade, é um algoritmo. Aí, assim, uma coisa que a gente estava falando hoje cedo é o seguinte: você tem uma ética com o seu dinheiro no mundo real. No mundo real, você tem uma ética com o seu dinheiro. Se alguém chegar na rua e te pedir dinheiro, na marra, não, me dá 20 aí, me dá 20 aí. Você não dá. Se o cara meter a arma na sua cabeça, você dá. Mas se ele só ficar te pedindo, você vai falar: qual o sentido de eu te dar dinheiro? Me dá 1.000, pô, preciso de 100 prata agora, cara, mas eu não te conheço. Quer dizer, essa ética comportamental com dinheiro você tem. Mas quando você, olha que loucura, quando você está na internet e alguém pede o seu dinheiro, a sua cabeça para de funcionar. Todo aquele comportamento que você tem de não mandar o dinheiro para as pessoas, você manda. Você manda R$ 100 para alguém que você não sabe nem se está no seu país. Você não sabe nem se você não sabe nem se é uma pessoa. Então a gente tem uma quantidade gigantesca desses jogos online. Esses jogos online têm 2 problemas. Primeiro, que você não audita a justiça estatística dele. Então você joga, você deveria ganhar, sei lá, 4 vezes, você ganha só 2, porque eles não vão te dar moleza. Mas só que você tem um outro problema. O dado físico que você está jogando, ele não tem ele não tem condição de manipular você psicologicamente. O dado físico ele vai cair 1, vai cair 3, vai cair 5, sabe? Ele não tem uma manipulação no seu comportamento. Ele não é um software. Ele é um software de Deus, né? É a gravidade funcionando. É a figura geométrica funcionando. Agora, quando você está com uma pessoa do outro lado, querendo que você gaste dinheiro, você não sabe se aquela pessoa do outro lado está organizando tudo para que você coloque mais dinheiro de forma regular. Tá? Então, o que eu tenho visto acontecer, eu até conto uma história que aconteceu agora na Semana NF do Rio Grande do Sul. Eu estava numa rede de cooperativas ali e tinha um problema naquele momento gigantesco que aconteceu, porque rede de cooperativa é um pouco diferente de banco, todo mundo se conhece, entendeu? Não é um negócio alavancado, é diferente. E todo mundo se conhece, todo mundo se sente participando daquilo. E quando acontece uma coisa muito ruim com alguém, todo mundo sabe. E o que aconteceu foi que alguém ofereceu, inclusive com o nome da B3. Eu fiquei bem chateado com isso, porque quando eu cheguei de lá, estavam usando o meu nome também. Quer dizer, os caras pegam o nosso nome nisso que a gente está fazendo aqui, Leandro, e colocam no WhatsApp para coletar dinheiro das pessoas. Sabe? Aí usaram o nome da B3 para dizer que a pessoa ganharia 5% por dia.
5% por dia. Aí a pessoa, 5% por dia, ela pegou R$ 100 da conta dela e colocou lá e ganhou 105 no dia seguinte. E aí depois colocou R$ 1.000, conseguiu 1.050. E aí ela fez o quê? Ela pegou, ela tinha a senha da empresa, pegou todo o dinheiro do caixa da empresa, R$ 100.000 do caixa da empresa, e colocou no jogo. E assim, o software que está ali não é pessoa conversando contigo, cara, é um negócio programado. Você pediu o resgate no dia seguinte. Ele falou: olha, infelizmente, para você ter o resgate, você precisa colocar mais 25 mil. Aí ela foi lá e pegou o resto do dinheiro, tinha 27, ela colocou mais 25 e perdeu tudo. Essa pessoa é uma pessoa que tinha uma vida estabilizada, tinha 7 anos de empresa, etc. Certamente, provavelmente, esse ponto, nesse momento que a gente está aqui agora, ela foi demitida. E você vê, era uma pessoa de boa fé, de bom caráter. Ela estava tão desesperada que ela começou a mentir e inventar que foi falha do sistema da cooperativa. Não foi falha do sistema da cooperativa. Né? Foi um golpe do outro lado que foi aplicado em cima dela. Então, quando você está na aposta esportiva, você sabe o que é o Flamengo, você sabe o que é o Botafogo, você talvez não saiba se a construção daquelas odds é uma construção honesta. Isso aí o governo poderia até fazer, tá? Isso é uma coisa fácil de fazer, não tem dificuldade nenhuma. Inclusive, o governo poderia limitar o FII que os caras ganham. Vai ser um negócio, vai ser uma choradeira gigantesca, mas poderia. Né? Isso reduziria não é que reduziria a perda vai reduzir, só que a velocidade da perda seria infinitamente menor. Infinitamente menor. Porém, quando você está falando desses jogos do Tigrinhos e Oncinhas, etc., para ser sincero, eu nem sei o nome desse, eu sei que aparece todo dia, em todos os lugares para eu jogar. Aparece no WhatsApp, etc. Quando você está encarando isso, você pode estar encarando uma pessoa do outro lado que tem um algoritmo psicológico que sabe identificar, sabe? Não sei se eu nunca fui, mas eu já vi, já foram para uma cartomante. A cartomante, ela olha para você e ela começa a testar você. Ela pergunta algumas coisas que vão dizer: pô, esse cara tem um irmão, pô, esse cara tem uma mulher, pô, esse cara tem alguma coisa aconteceu nele, aí perdeu alguém. Ela vai perguntando as coisas e vai organizando na cabeça dela como é que ela consegue. Aí você daqui a pouco está achando que ela sabe tudo, entregando R$ 100.000 para trazer a pessoa. Agora, imagina isso com um software. E um software medindo a sua capacidade de colocar dinheiro ou não colocar dinheiro. Entendeu? É um negócio formidável. Então, esses jogos online, só para desenvolver a palavra, Leandro, esses jogos online eu acho que é impossível consertar. Eu acho que é impossível consertar, porque ou você cria uma coisa oficial, tipo assim, sei lá, a Rede Globo de televisão fez um negócio desse, e aí se der algum problema, a gente vai processar a Rede Globo de televisão. Quando eu falo Rede Globo de televisão, eu estou falando uma empresa grande, etc. Né? Inclusive, um dilema que a gente tem lá no Rio de Janeiro, eu não sou mais do Rio, moro em São Paulo, mas quando você contrata empresa de segurança no Rio, normalmente ela tem R$ 1.000 de capital social. Isso é péssimo. O ideal seria que a Amazon, né, a Microsoft tivesse uma empresa com 5 bilhões de capital social de segurança, porque você sabe que quem está sendo contratado ali não é miliciano, não é traficante, Sim. é alguém que passou por um processo seletivo. Então, assim, essa institucionalidade eu acho que é muito difícil a gente conseguir em jogos. Em apostas, pode ser. Agora, nesses jogos eu acho muito difícil conseguir. Você trouxe um outro ponto super relevante aqui, que para a gente já era caro quando se trata de investimentos, né, que são os fatores comportamentais, né, os vieses comportamentais que permeiam a nossa vida o tempo todo, né, assim, não só em aposta nem em investimento, mas em aposta o que esses algoritmos exploram com muita capacidade, né, e a gente está vendo o quanto isso está drenando de riqueza das pessoas, né, assim, é uma coisa que chama viés da recompensa intermitente, por exemplo, né, que ele te dá uma vantagenzinha, né, assim, permite que você ganhe no começo, e obviamente o algoritmo já está preparado para receber esse tipo de demanda, né, para poder ganhar mais de você na sequência, né, assim, então, e aí ele consegue perceber se você está engajado naquela jogatina para poder continuar te explorando mais no tempo, e se eventualmente você estiver desengajando, ele eventualmente te dá mais uma recompensazinha, né, esporádica, imprevisível, né, uma coisa que só para manter você vivo, né, e de alguma forma continuar, né, que é perenizar
aquela relação, né, e aquela conversa. Outros vieses, né, até uma pesquisa que a gente estava trabalhando junto aqui dentro na B3 com o Instituto de Pesquisa, gratificação instantânea, né, quer dizer, você está, de repente você ganha alguma coisa também que não tem nenhuma relação com o jogo, para eventualmente te motivar a jogar, né, muitas vezes a gente falava até sobre o custo de aquisição de cliente, né, o CAC, que no vocabulário do e-commerce é muito frequente, né, assim, as empresas têm que, de alguma forma, para adquirir um novo cliente, ela de alguma forma paga, né, ou paga por patrocínio, anúncio, e muitas vezes ela dá alguma vantagem para você poder começar, né, um desconto numa loja, por exemplo, né. E no caso do CAC, desse tipo de jogo, a gente ouvia de uma especialista que é praticamente gratuito, porque é um dinheiro que ela mesma está gerando, né? Assim, a indústria do cassino ela tem essa capacidade de inventar a moeda dela, né? Porque ela tem a própria moeda, né? Ela vai, ó, eu vou te dar aqui 10 moedinhas, né? Quanto custou isso para adquirir esse novo cliente? Zero, né? Porque é uma moeda que você vai usar para jogar e vai voltar para ele de qualquer forma, né? Então, é uma outra estratégia que eles usam. Enfim, e quando a gente fala na aposta do time de futebol, né, tem um outro efeito, né, que também é chamado de viés comportamental, que eles chamam de efeito dotação, que é você atribuir mais valor para uma coisa que você possui, né? Então, é o meu time do coração, né? Então, ele vai ganhar, né? Assim, então, você vai olhar as apostas, os odds lá, muitas vezes os times mais com as maiores torcidas, muitas vezes tem um peso maior nos odds do que o time né, que tem menos torcida, né? Então, porque eventualmente o cara acredita, né? A torcida dele vai fazer de alguma forma influenciar o resultado, né? Então é uma falsa sensação de controle que o jogador fica absorto ali e ele está sendo enganado claramente, né? Assim, Agora, então, imagina isso como a inteligência artificial, que está ali mapeando você, mapeando as pessoas todas, aprendendo com você. Você vai casar você vai casar com o jogo do tigrinho. Não sei se vocês assistiram um filme chamado, acho que Her, se não me engano, ou Ela, que é um cara que se apaixona por um software, né, por um sistema operacional. Cara, se a inteligência artificial for pro tigrinho, você acaba casando com ele, você vai perder dinheiro pro resto da sua vida. Tá não, desligado, eu e o acho. que agora eu entrei. Não, então o que eu comentava é que a gente tinha feito um apanhado aqui, né? Até por conta de outros eventos aqui, a gente foi para a Expert da XP, né? Que é um evento grande, e o nosso diretor foi para lá com o Renato Meirelles, que é do Instituto Locomotiva, e ele fez uma pesquisa super profunda. Na verdade, eles fizeram, o Locomotiva fez várias pesquisas, né, a pedido de empresas de varejo, empresas de diversos setores, né, assim, de setor de consumo, e querendo saber o quanto os jogos estavam subtraindo, né, da capacidade financeira dos consumidores, né, e muita coisa que apareceu por lá foi, obviamente, né, as pessoas contando sobre a limitação, né, disso, né, o quanto ela estava abrindo mão de consumo, muitas vezes, de formação de reserva, obviamente, né, como investidores que são, né, e aí a gente fala muito sobre essa coisa de você, ainda falando sobre os efeitos comportamentais, né, assim, para investir, tem que ter muita força de vontade, né, assim, a gente brinca, né, eu tô nesse meio também há muitos anos, você também, né, você ter a disciplina de você guardar um dinheiro para um futuro, né, e a gente brinca até que é uma pessoa que nem você nem sabe quem é, né, que é uma pessoa do futuro, que é você, né, e que, eh, você nem reconhece mais quem é aquela outra pessoa, né, se for uma coisa que você guarda de hoje para daqui uma semana, ok, né, mas se é para você, o seu eu do futuro, né, você velho, eh, eu até tem alguns estudos que usam aqueles fMRI, né, que é o estudo do cérebro, e aí aparentemente é uma coisa que quando você guarda para sua aposentadoria, é como se você estivesse guardando por alguém conhecido, que você até gosta, mas não é você, né, é outra pessoa, né, você está
dinheiro para alguém que eu nem sei quem é. Então, o meu raciocínio estava indo no sentido de, para investir tem que ter muita disciplina. E nesse meio de aposta, né, que a gente está falando aqui, toda essa disciplina ela é perdida, né? Assim, porque você está vendo recompensas que acontecem numa velocidade muito maior do que do investimento, que é uma coisa que você tem que aguardar né, a maturação daquele negócio que você está guardando o dinheiro, né? Muitas vezes o valor que você tem é pequeno, né? E é o que a gente está falando aqui, né? A maior parte das pessoas que investem, né, que aposta, né, está tentando buscar um retorno rápido com um valor pequeno. Então, imagina a expectativa que essa pessoa tem de colocar um pequeno valor e aguardar que os juros compostos ou, eventualmente, a valorização de uma ação, por exemplo, aconteça no tempo, né? Isso, a luta entre o resultado que o investimento traz e o não resultado que a aposta traz, né, o que a promessa que a aposta traz é uma briga difícil de vencer, né? Então, assim, é por isso que eu acho que tá tão difícil agora para a gente tratar desse assunto e a conversa entre aposta e investimento Até sendo. o pessoal já está até fazendo umas perguntas ali nesse sentido, né? Como é que a gente conseguiria enfrentar isso? Acho que tá todo mundo. Espero, sinceramente, que ninguém daqui esteja enrolado com isso. Você comentou que o pessoal está usando pouco dinheiro, mas tem muita gente pegando dívida, cara, com agiota. Muito estranho, é muito louco o que está acontecendo no Brasil. Eu acho o seguinte: o governo está muito preocupado com isso. A gente teve reunião de urgência com o MEC na segunda-feira, que nunca tivemos, pelo menos não no período que a gente está aqui, e está todo mundo muito preocupado. Eu vou dizer para vocês o que eu acho que o governo pode tentar fazer. A questão da regulação significa que ele vai ter que garantir para nós que há justiça ali, que a pessoa jurídica que está recebendo o dinheiro seja uma pessoa jurídica real, preferencialmente que ela tenha patrimônio para, se acontecer algum problema, deixar de pagar, muito parecido com o risco sistêmico. Deixou de pagar, então que a bolsa tem, né? Para evitar porque eles se alavanquem muito, eles tenham em um determinado momento, sei lá, 500 milhões de aposta e desapareçam com o dinheiro das pessoas. Tem que ter um patrimônio para que a gente possa acessar aqui essas coisinhas. Só que o governo tem um problema muito grande, porque como a gente sabe que isso como a gente sabe que isso não é investimento, não é uma coisa que o governo quando tributa investimento, ele vai em cima do que você ganhou. Você colocou lá 1 milhão, se daqui a 10 anos for 10 milhões e você retirar aquilo, você vai pagar o valor lá da sua cota, um percentual para o governo. O governo está em cima do que você ganha. Agora, nesse caso, o governo vai tributar o que você perde. Né? Aí você fala, pô, mas como assim, Portinho? Se eu ganhar, eu botei R$ 100, ganhei 1.000, o governo vai tributar isso. Cara, se o governo tributar 30% disso, o que eu falei para vocês? Toda vez que você coloca 100, 10 fica com a banca. Toda vez que você coloca 1.000, 100 fica com a banca, 900 fica com vocês. Imagina se o governo toma mais 30, mais 300. A velocidade do empobrecimento e da transferência de renda vai ser cada vez maior. Né? Então, é muito complicado para o governo essa questão da tributação, porque a gente já está perdendo 10% por vez. Se a gente perder 40%, o dinheiro acaba muito rápido. Não tem. Para você transformar 200 bilhões em 150, é um ano de tantas e tantas voltas que você faz. Que as pessoas desistem, trazem dinheiro novo, etc. Se o governo colocar uma tributação alta ali, isso vai acabar em meio ano, em 4 meses. Então é muito delicada essa questão. Mas vai ter que fazer. Vai ter que fazer porque está movimentando bastante a economia. A parte dos cassinos, eu acho que é semelhante a crack, sabe? Crack, droga. Sim, não tem ninguém para a gente olhar, a gente não sabe quem está do lado de lá, o nível de depressão que as pessoas chegam quando jogam e quando perdem nesse negócio é um negócio devastador. Então aí eu acho que o governo tem que atuar de uma outra maneira. Então, mas essas são as coisas que o governo faz. O que a gente, né? Aqui a Bolsa, a B3, a Ambima, os colégios, o que a gente pode fazer, as universidades, CVM, para que essa propensão das pessoas a jogar se reduza. A minha visão, eu comentei hoje no evento de hoje cedo, e eu acho que vale a pena repeti-la.
Eu acho que você disseminar a virtude não é muito fácil, porque a virtude, como você mesmo colocou, qual é o seu incentivo para investir? É um dinheiro que vai vir daqui a 5 anos. Por que que você investiria hoje? Para que eu me aposente daqui a 30 anos. O incentivo não é aquele incentivo, cara, vou sair, vou tomar uma cerveja, vou arrumar um namorado. Que é a coisa imediata. Não vou nem falar de coisa ruim, falar de coisa legal. O incentivo está muito distante. Então, a gente tem que fazer o que todo mundo faz. Quando você vai incentivar crianças a fazer coisas virtuosas, ela não quer fazer coisa virtuosa, ela quer comer sorvete, ela não quer ir para o colégio. Você faz o quê? Você tem uma questão diretiva, uma educação do tipo você tem que fazer, e você tem um convencimento que passa a sua vida inteira falando isso. Então, o que adianta a gente fazer é, aqui na B3, na CVM, a gente fazer boas peças? Imagina que a gente consegue descobrir aquilo que vai viralizar, Leandro. A gente conseguiu descobrir o conteúdo que vai viralizar. Cara, esse conteúdo para viralizar, ele precisa de um impulsionamento. Ele não vai viralizar sozinho. Né? E ainda que ele não seja um conteúdo viral, ele seja só um conteúdo muito bom e que as pessoas entendam, quando um influencer, falando uma linguagem muito direta, fala alguma coisa, dá 7 milhões de views. A gente, para chegar a 7 milhões de views de uma coisa na CVM aqui, são 4 encarnações. Não é nem gerações, são encarnações. Entendeu? São 100, 500 anos. Por quê? Porque a gente não tem essa chegada, né, que esses caras têm. Então, o que a gente, como instituição, CVM, B3, a gente precisa fazer? A gente precisa, com pouco dinheiro, de preferência com muitas parcerias com esses influencers aí, a gente precisa entrar em um acordo com os influencers, porque eles são mais efetivos do que a gente pagar. Eles são mais efetivos do que a gente pagar. A gente tem que chegar em determinadas pílulas de conhecimento, fáceis e simples, e a gente precisa instruir esses caras. Ó, você quer ser um sujeito que possa ter um relacionamento com a B3? Porque é uma questão seguinte, o cara não quer ter relacionamento com a B3, ele quer falar bobagem lá. Ele não vai ter relacionamento com a B3. Não vai ter relacionamento comercial com vocês, com as corretoras de vocês, não vai ter um relacionamento com a Ambima, não vai sentar numa mesa para discutir com a CVM, como hoje sentou um rapaz que é considerado pela B3 responsável, pela Ambima também responsável. Então, se a gente cria esse grupo de pessoas que a cada semana acessam 60 milhões de pessoas e a gente fala, olha, cara, isso aqui é uma coisa que precisa ir para as pessoas, sabe? Ah, o cara, ele faz propaganda de tigrinho. Tá fora desse grupo. Tá fora desse grupo. Então a gente tem que começar a criar um ambiente virtuoso, que é assim, que é um ambiente que vai receber dinheiro não só da B3, mas do próprio governo, vai receber dinheiro de outras instituições, entendeu? Vai receber apoio para que o que a gente coloca aqui como conteúdo virtuoso chegue nas pessoas. Porque, cara, não vai chegar sozinho, cara. Tem que ser na marra, tem que botar na cabeça do cara, falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Porque a gente não consegue competir com a quantidade de propaganda que tem de bet. Tem propaganda de bet em todos os lugares que você vai. Como é que eu vou concorrer com um pensamento virtuoso, com uma pílula de conhecimento que poderia mudar a vida da pessoa? Né? Uhum. Eu tenho que falar isso de mudar a vida da pessoa, eu tenho que falar de hoje para os próximos 100 anos, 200 anos, porque é isso que é educar. Educar os Sim, meus filhos aqui do ponto de vista do ponto de vista de financeiro, significa cada coisinha que eu faço, demonstrar para eles que claro. existe restrição, o que significa uma mesada investida teria que vir da onde, tem que vir do IPCA mais tanto, esse tipo de coisa, esse tipo de relacionamento são 15, 20 anos, talvez 30, 40 anos que eu vou passar ensinando meus filhos. Qual é o custo disso? Um custo gigantesco. Se a gente quiser fazer essas coisas funcionarem, a gente tem que criar o conteúdo e a gente precisa de uma rede virtuosa, sabe? De pessoas Sim. virtuosas, de influências virtuosos, que seja Ivete Sangalo, e qualquer um que não queira se meter com aposta, que não queira levar as pessoas à bancarrota. No momento que a gente faz isso, aí você vai chegar de fato a milhões de pessoas com um incentivo contraditório para ela. O incentivo de gastar imediatamente e o incentivo Uhum. que a gente tem para fazer poupança de longo Sim. prazo. Legal. Não, eu não tenho dúvida, né, que um grande influência, né, a Ivete Sangalo seria super bem-vinda e tal, mas uma coisa que a gente também vê, sob o ponto de vista, muito antes de aparecer a aposta, a gente já tinha visto em pesquisa, você também pode confirmar, a influência de pessoas próximas, né, então amigos e familiares, influenciando positivamente a disciplina da formação de reserva, né, contas arrumadas, para que tenha capacidade de
de investir, de guardar, né? Isso é uma coisa que a gente percebe que aparece muito frequentemente em pesquisa. Ah, não, foi um amigo meu que me deu um toque. Ah, o meu pai, como é que você vai entrevistar a pessoa, né? Como é que você começou a entrevistar? Não, o meu pai que começou a me contar, né? Então, provavelmente seus filhos vão, quando entrevistados, vão dizer, né? Meu pai que me explicou, né? Ficou 15 anos me ensinando. Quando chegou a hora, né? Quando eu comecei a ter renda, eu comecei a guardar dinheiro porque eu tinha aprendido em casa, né? Então, o valor que isso tem, né? Então, aproveitando que a gente está falando com um monte de gente aqui nessa live, né? Assim, o primeiro contra-exemplo, né? Assim, o quanto vocês puderem levar as informações do quanto isso é desastroso para a vida das pessoas, né? E o quanto isso pode ser muito grave sob o ponto de vista tanto individual quanto coletivo, seria muito desejável que vocês saíssem daqui levando essa mensagem. E, sob o ponto de vista oposto, né, assim, o que fazer, né? Eu estou respondendo aqui no chat a pergunta da Luana Benincá. Ela fez uma excelente pergunta que até ela me deu a oportunidade de falar sobre um conteúdo que tem exatamente o nome que ela deu aqui, que ela falou sobre que dica vocês dão para alguém que está querendo investir do zero, né? E lá no edu.b3, se vocês puderem anotar, eu coloquei lá na resposta dela, mas o site da B3 que tem cursos gratuitos é edu.b3.com.br e tem uma barra de busca lá em cima, pode digitar começando a investir do zero, o zero também acho que é uma palavra-chave importante, vai aparecer uma trilha, que a gente chama de, para quem não sabe nada de investimento, está começando agora, eu acho que é uma oportunidade para compartilhar, né, conhecer e divulgar, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Assim, parece muito técnico, muito complicado. Hoje de manhã eu assisti a conversa que o Portinho participou, achei a conversa um nível muito difícil, assim, né, quer dizer, as pessoas, os meninos que estavam lá, né, já estavam muito preparados, né, e já falavam de coisas elaboradas, tal, assim, e a gente não precisa nem começar daquele nível, assim, né, você não precisa começar com ações, ter que estudar o balanço de uma empresa, você pode começar pequeno, investindo, por exemplo, no Tesouro Direto, né, assim, já é uma forma de guardar dinheiro para uma reserva de emergência, o Tesouro Selic, ele aceita valores pequenos, né, isso aqui é importante, as pessoas geralmente ficam assustadas, falar investir não é para mim porque eu preciso de muita grana para começar, pelo contrário, né, assim, esses valores estão cada vez menores, assim, não paga para investir, né, assim, as pessoas têm medo de, não, vou perder meu dinheiro, quanto que eu vou ter que pagar para guardar dinheiro, né? O Tesouro Direto foi feito justamente para reduzir custo para o investidor final, né? Então, não tem as taxas todas que haviam no começo do programa hoje estão caindo absurdamente e até R$ 10.000 no Tesouro Selic você não paga nem custódia, né? Que era uma taxa que a B3 cobrava e não tem mais esse custo, né? Então, assim, valores pequenos, acessível para todo mundo, em qualquer instituição financeira, basicamente, assim, a conta que você tem, o banco que você tem conta, provavelmente tem uma corretora ligada a ele, você não precisa abrir uma conta nova para poder fazer esse investimento, e está com medo, né? Outra barreira frequente de quem não tem medo de começar é, eu vou perder o dinheiro que eu investi. Então, escolhe por alguma alternativa muito conservadora, como essa que eu estou citando, né, o Tesouro Selic, né, que é um investimento muito conservador, né, o mais seguro de todos, com garantia do Tesouro Nacional e com rendimento que, a propósito, no atual momento de cenário econômico, é elevado, né, assim, quase 2 vezes a inflação. Né, você recebe 10,75 no Tesouro Selic, que é a taxa de juros, com uma inflação que fechou os últimos 12 meses, hoje saiu aqui o resultado, 4,42. Né? Então, assim, você ganha o dobro da inflação num investimento muito conservador. Então, acho que é uma coisa para começar, aí, só para responder a Luana e todos que estiverem interessados nesse assunto. Eu acho que a gente está chegando ao final, né? Já aproveitamos para responder um monte de perguntas aqui. Eu não sei se a professora quer fazer um fechamento. Legal. Bom, e realmente, né, Paulo, eu acho que o pessoal aqui fez a condução de algumas perguntas, né, em termos de mudança de consciência, né, trazendo a questão sobre educação financeira no ambiente escolar, né, o uso, né, dos influencers de forma positiva. Eu acho que muita coisa que veio aqui de pergunta já na tua fala, na fala do Leandro, vocês já foram pontuando. Eu, em particular,
queria agradecer, assim, tanto a tua abordagem, Paulo, quanto a do Leandro, assim, tratando desse tema com muita franqueza, assim, né, numa linguagem, assim, de compartilhar, né, vamos refletir sobre isso, né, vamos efetivamente entender como é que essa dinâmica acontece e não vamos nos permitir a manipulação, né, nesse processo, né, a gente, esse uso de iscas, né, o Paulo trouxe, né, às vezes, assim, a gente entender por que no início está tão fácil, né? Está tão bom, né? E entender que esse mecanismo faz parte do processo, né? De isca, de te manter ativo nesse processo, né? Eu até anotei abordagens que vocês fizeram, que eu acho que é importante, né? A gente ter iniciado essa conversa a partir, né, da participação da CVM e da B13. Acho que é a primeira vez que a gente, enquanto área de gestão e negócios, traz esse assunto para os nossos alunos, porque, como o Paulo disse, assim, estamos preocupados com esse assunto, né? Há pouco a Educa Insights, por exemplo, que é um grupo, né, que faz pesquisas na área da educação, publicou uma pesquisa de um percentual super elevado de pessoas, 35%, né, dos pesquisadores, considerando adiar a entrada no ensino superior por conta, né, das apostas, né, por conta desse redirecionamento, né, do seu recurso financeiro para apostas, né? Então isso tudo está vindo e a gente está preocupado, né? Porque para além da gente querer o dinheiro fácil, acho que todo mundo quer isso, mas a gente tem que entender como é que esse dinheiro, né, num primeiro momento, ele está aparecendo fácil, né? Entender por que ele está fácil. Então, eu achei muito legal a abordagem do Leandro, a abordagem do Paulo, né, de uma forma franca, provocativa, né? Acho que é essa reflexão que a gente quer dos nossos alunos, dos nossos professores, para a gente também atuar como não só para a gente cuidar do nosso dinheiro, né, cuidar das nossas escolhas, mas para que a gente também possa atuar de forma, né, a educar, né, a ampliar essa consciência para todo mundo, né, seja para o jovem, para a criança, seja para os nossos pares, os nossos amigos, né, que eventualmente pode estar entrando, né, nessas escolhas ruins. Então, obrigada aí pela participação, né, do Paulo, do Leandro. Eu que agradeço. Palavras finais aí, Paulo e Leandro, por favor. Quer começar, Leandro? Pode ir. Não, eu primeiro preciso dar um recado além de agradecer, né, e dizer que adorei o papo e aprendi um monte aqui com o Paulo, com vocês. O recado que a Bruna acabou de colocar aqui no chat, que é responder o formulário, se vocês puderem clicar ali no Forms para responder. Ah, tá aí, ó, mais uma vez, apontar o celular para o QR Code para responder a pesquisa de qualidade, que para a gente é muito importante. E dizer que a B3 tem uma série de iniciativas, então sigam a gente nas redes sociais, a gente está sempre fazendo alguma coisa relacionada à educação, tem várias semanas ao longo do ano, a gente pode voltar a falar com o Grupo Ânima, vocês vão ver a gente aqui de novo, né? A semana ENEF, a semana Global Money Week, a semana do investidor, como essa que a gente está vivendo agora. Tem o site, né? Semana do investidor.gov.br, deixa eu ver aqui que eu já perdi o nome dela. Semana do Investidor, tudo junto.cvm.gov.br para ver as iniciativas dessa semana que a gente está agora. Né? E agradecer mais uma vez, obrigado pela receptividade. Bom, as minhas palavras finais aqui é o seguinte, gente, uma das coisas que eu vejo mudar a vida das pessoas é elas começarem a investir. Porque quando você coloca R$ 100 em um investimento, quando você vai para o seu grupo de amigos, você já não é mais uma pessoa que não tem investimento nenhum. Quando você recebeu um dividendo ou um rendimento de um fundo de investimento imobiliário, que seja R$ 10, que seja R$ 15, você está no seu grupo de amigos, você não é mais um cara completamente fracassado e fora daquilo, que só está preocupado com dívida. Então, uma coisa que eu percebi na vida das pessoas, independente da situação dela, se ela é muito boa, se não é muito boa, se tem dinheiro sobrando, se não tem dinheiro sobrando. Quando você começa a conversar sobre o mundo de investimentos, vi isso acontecer com familiares, vi isso acontecer com gente muito pobre, quando você começa a ter um grupo, um conjunto de investimentos, que você chegou a R$ 5.000 em um ano, em 6 meses, a sua vida, você começa a enxergar aquilo ali, mesmo que outras coisas não estejam perfeitas na sua vida, você começa a enxergar aquilo como uma coisa muito importante, que vai te trazer um nível de conversa com outras pessoas, vai te trazer outro tipo de amizade, vai te trazer outro tipo de interesse, vai te trazer
a mudança que você ter investimentos, né? Tesouro direto, como vocês falaram, e aumentar o seu conhecimento a partir disso. Ah, comprei ações. Quantas e quantas pessoas eu sei que estão falando que compraram ações e compraram, na verdade, R$ 200. Mas o cara fala como se ele tivesse comprado 200 mil, porque ele se sente uma pessoa importante. Tá? Então, vocês estão falando aqui conosco, a parte de não apostar e de não entrar em jogo do tigrinho é o básico. É o ideal para você. Você pode brincar disso, etc. Mas você sabe que isso pode virar um vício e acabar com a sua vida, te criar muito problema. Mas o investimento, cara, é uma questão de relacionamento de longo prazo. E quanto antes você começar, quanto mais você valorizar, quanto mais você fizer parte de pessoas que falam sobre isso, ambientes de internet, amigos pessoais, familiares. Quanto mais isso tiver na conversa do seu tio chato que só fala de fundo de investimento imobiliário, mais vocês vão ter um que eu chamo de uma parametrização para a riqueza. Tá? A riqueza chega para as pessoas através de uma parametrização. Tem as pessoas que têm uma parametrização para ficar rico imediatamente, que são, sei lá, grandes artistas, etc. E tem as pessoas que vão ficar ricas ao longo de 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E essa parametrização o povo brasileiro não tem. E faz parte dessa parametrização entrar no mundo de investimento. Fica essa minha última dica aí. Excelente, Paulo. Excelente, Leandro. Obrigada novamente aí pela participação de vocês, pela condução desse excelente bate-papo. Eu reforço o convite aos nossos alunos e alunas para as demais iniciativas da Semana do Investidor, né, disponíveis no site da Semana do Investidor, bem como as ações que nós estamos realizando no ecossistema Ânima, né? Procure a sua unidade local, identifique, né, atividades presenciais que estão ocorrendo e que também estão no escopo da Semana do Investidor. Muito obrigada. Nos encontramos numa próxima e boa aula para todo mundo.